Olá, como vocês estão, amados e amadas profissionais de RS, de recrutamento e seleção, de recursos humanos, líderes e estudantes dessa área tão apaixonante. Eu sou José Rodolfo Grou e nós começamos hoje a nossa 8ª aula desse curso tão especial de recrutamento e seleção com base no pensamento sistêmico complexo. E agora nós começamos nessa aula a falar das etapas já aplicadas do processo de recrutamento e seleção. Primeira etapa que é importante eu trazer para vocês é o quanto nós, recrutadores, recrutadoras, precisamos considerar a aplicação do ato de entrevistar um candidato ou uma candidata. Esse ato de entrevistar pode acontecer através de vídeos, e aí o quanto que você se sente apta para fazer uma entrevista por vídeo com candidatos, com candidatas. Qual ferramenta que você utiliza para fazer essas entrevistas por vídeo? Qual que é o tempo de duração de cada um desses links que você utiliza para realizar essas entrevistas? Às vezes, se não é uma ferramenta paga, pode ser que por algum fator a tua entrevista passe de 45 minutos e o link caia. Qual que é a percepção, experiência que você gera e qual mensagem você manda para um candidato quando isso acontece? Quando você não considerou essa previsibilidade da duração do link. Como que você se sente frente a uma câmera conversando com um candidato? Seja de celular, seja no caso também de notebook. O quanto que você se sente confortável por fazer uma entrevista pessoalmente com o candidato. Na minha jornada, eu já convivi com profissionais que preferem muito mais fazer o processo seletivo a nível de entrevista online do que entrevista física. Profissionais que, quando estão fazendo entrevista online, tem desenvoltura, tem segurança, ok? Tem fluidez, mas quando às vezes estão no processo de entrevistar pessoalmente o candidato, não tem essa segurança, não tem essa fluidez. E isso tudo é relacionado à prática, à maturidade, à confiança. No processo, quando nós começamos essa fase da aplicação, nós podemos entender que alguns contatos com o candidato podem ser rápidos. E quando eu falo desses contatos, pode ser e-mail? Pode ser que sim. Algumas plataformas apresentam possibilidade da gente mandar alguns e-mails padrões nessa primeira conexão com o candidato. Mas, se é por e-mail, como que você tem escrito ou padronizado a escrita desses e-mails? Está dentro de uma forma linear cartesiana ou não? Está dentro de uma maneira mais humana, de acolhimento? Olá, fulano de tal, tudo bem? Muito prazer em conversar com você, mesmo que seja por e-mail. Eu sou o fulano de tal ou a fulano de tal, sou recrutador ou recrutadora da empresa tal, e para mim é muito gratificante poder estabelecer contato com um profissional como você. Quero convidar você a participar da primeira etapa do nosso processo seletivo, onde a gente procura um candidato que seja arrojada, aí traz informações lá do candidato persona, não especificamente da descrição de vaga. Um profissional que queira contribuir com uma missão linda de tal, conecta com a cultura da empresa, valores, propósito. Isso é importante quando a gente utiliza um texto escrito para abordar um candidato, para fazer um contato rápido. Seja por e-mail, às vezes seja por WhatsApp, ok? Quando você vai estabelecer esse contato também e fazer a ponte da entrevista com o candidato com o gestor, como que você tem acompanhado, como que você tem estimulado esse gestor a te dar os retornos em relação a tempos e movimentos dessa entrevista? Ferramenta RACE. Se você determinou isso lá na ferramenta RACE, aqui você tem segurança nesse acompanhamento. Então, essas são algumas questões quando a gente fala da aplicação específica, ok? Desse processo de se comunicar, de entrevistar, de conversar com o candidato. Uma outra ferramenta que é importante você utilizar, caso seja possível, e você pode fazer ela tanto online quanto presencial, é a técnica do roleplay. Ou seja, você pode criar cases. E essa técnica ela é uma evolução da dinâmica de jogos e dos jogos empresariais, ok? Essa técnica permite a gente criar cases, permite a gente trabalhar com objetos intermediários relacionado aos desafios que esse profissional, essa profissional vai ter no exercício da função que vai preencher, caso seja aprovado nessa oportunidade que a gente está recrutando. Então, o quanto que você cria essas vivências
para que você descubra não só a competência e habilidade, mas principalmente linhas de raciocínio, tomada de decisão, relacionamento, pensamento sistêmico complexo em relação a negócios, cuidado com os pares, respeito humano, conexão com a cultura. Então, essa é uma técnica muito apropriada quando você vai trabalhar com recrutamento para posições normalmente mais táticas e mais estratégicas. Isso é importante porque em vivências como essa, o indivíduo, o candidato, a candidata, ela está totalmente despido. Ou seja, a gente consegue avaliar o indivíduo como o indivíduo agiria no seu dia a dia. Eu não abro mão para algumas posições dessa técnica, justamente porque ela é muito mais assertiva na hora da gente mapear habilidades e competências. E aí, quando nós trabalhamos com testes psicológicos ou comportamentais, a minha equipe de psicóloga trabalha sempre fazendo a aplicação de testes, a gente faz a aferição entre tudo aquilo que foi medido, olhado, identificado, relatado na técnica com o resultado dos testes, sejam psicológicos ou comportamentais. E aí nós temos um enquadramento, no caso de perfil, muito mais assertivo para apresentar para o gestor ou para o cliente. Essa é uma técnica muito rica que vale a pena a gente conhecer. Quando a gente fala dessa fase da aplicação ao candidato, a nossa preocupação, como eu já falei, é com a experiência do candidato conosco, ok? O quanto que esse candidato está engajado no processo, e aí a gente precisa lembrar que, frente a um mercado que falta às vezes talento, que tem escassez de talento, não dá para a gente trabalhar com processos de recrutamento e seleção com etapas tão longas ou com um espaçamento tão demorado de tempo. E às vezes tem empresa que perde grandes talentos justamente por quê? Porque faz uma entrevista aqui, o RH manda para o cliente ou manda para o gestor interno. O gestor interno fica tão focado no processo que tem que executar no dia a dia que demora 10, 15, 20 dias para entrevistar o talento. Gente, uma pessoa boa, talentosa, competente, vai ficar 10, 15, 20 dias desempregada? Dificilmente. Então nós precisamos ter, de novo, lá naquele planejamento, lá dentro da definição das ações na matriz RACE, tudo isso muito claro. Para quê? Para que aqui a gente consiga efetivamente gerar o engajamento do candidato na participação desse processo seletivo. Como que é o cadastro de dados desse candidato nas plataformas que a empresa tem? Se a tua empresa tem plataforma, já existe dentro dessa plataforma uma inteligência artificial onde esse candidato pode subir o currículo e, ao fazer o download do currículo, todos os dados que ele deveria preencher e que constam no currículo já vai para as interfaces que tem dentro da plataforma? Ou ainda a tua plataforma é aquela que o candidato tem que demorar 40 minutos preenchendo todos os dados? A gente precisa entender isso para considerar o que é experiência para esse cliente. Testes comportamentais. Quais testes comportamentais são utilizados? Qual é o resultado que esse candidato recebe? Qual o cuidado que você, enquanto empresa, tem ao apresentar o resultado deste teste comportamental para o seu candidato? Para que isso, dentro da interpretação do candidato, não seja olhado como um ato de discriminação. Ou seja, são cuidados que a gente precisa ter para que a gente traga confiança, credibilidade e que a gente também obedeça e olhe uma governança corporativa sendo respeitada dentro do olhar de recrutamento e seleção. Quando nós temos esse cuidado com os testes comportamentais, testes psicológicos, seja na aplicação, seja na devolutiva, para cada empresa, a prática tem que ser estabelecida de uma maneira diferente. Tem empresas que adotam como postura não dar devolutivas para o candidato em relação a testes comportamentais e psicológicos. Sabemos que dentro de uma das exigências que o Conselho de Psicologia faz é que, ao aplicar um teste psicológico em um candidato, esse candidato, caso queira saber o resultado do teste psicológico, ele tem o direito. E aí, um ponto muito importante a entender é como eu estou dando a devolutiva deste teste psicológico para que esse candidato entenda coisas sobre ele, ela, e não associe sobre qualquer tipo de informação que possa ter o desclassificado da vaga. Por quê? Porque se porventura é uma pessoa que não tem uma boa índole, pode utilizar essa informação para processar a empresa. Já vivenciei nesses 20 anos de profissão, especificamente trabalhando com RS, gerenciando equipes de RS, situações como essa. Então, são cuidados que nós, enquanto profissionais de recrutamento e seleção, temos que ter, ok? Testes técnicos. Qual o tipo de teste técnico que você vai aplicar? Quanto tempo de duração tem esse teste técnico? Às vezes tem empresas,
seja enquanto nós fornecendo esse serviço como funcionário da empresa, ou seja, como consultores, que pedem para a gente teste técnico de 1 dia, 2 dias. Eu sempre oriento os meus clientes a fazer um teste técnico de, no máximo, 1 hora. Por isso que quando nós vamos elaborar um teste técnico, nós temos que ser extremamente criteriosos ao analisar quais competências e habilidades que nós vamos olhar neste teste técnico. Qual que é a previsibilidade de término deste teste técnico? Qual que é o nível de proteção, de blindagem que a gente tem que fazer para a empresa em relação a este teste técnico, respeitando governança, compliance, assim como também para o próprio candidato. Então, são informações que, se o profissional de RS não olha e, caso no decorrer do processo tenhamos algum problema, a responsabilidade sempre vai para a RS. Ah, mas o RS não olhou, o RS não considerou isso. Então, todas essas questões que eu estou trazendo na aplicação é para que você, profissional de RH, de recrutamento e seleção, possa trazer isso muito próximo e ter autorresponsabilidade a compreender que é você que tem que cuidar desses pormenores no dia a dia, né, na aplicação desse movimento com o candidato ou com a candidata que você trouxer para a posição que você está trabalhando.